Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu montei um sisteminha simples para iniciar a análise de alguns dados. Como alguns dos arquivos que a gente usa no laboratório são muito pesados, com quantidade muito grande de pontos, eu criei aqui, por exemplo, 3 arquivinhos com bem menos pontos. Isso vai facilitar os testes e agilizar a execução deles. Esses arquivos que eu criei possuem apenas 100 pontos. Depois eu vou demonstrar a execução de parte dos testes com alguns arquivos que, embora ainda sejam menores do que alguns que já obtivemos no laboratório, são bem maiores do que esses utilizados aqui nos primeiros testes. Selecionei alguns com aproximadamente 5.000 pontos, vou mostrar depois. Agora eu vou executar alguns dos testes para mostrar as rotinas que eu montei. Além das bibliotecas conhecidas como NumPy, Matplotlib, eu também estou usando uma biblioteca chamada Pandas, que é uma biblioteca do Python muito empregada para manipulação e análise de dados, principalmente em grandes quantidades. Ela permite lidar diretamente com arquivos originados do Excel, inclusive o CSV, selecionando o tipo de separação dos elementos, espaço, tab, vírgula, ponto e vírgula, ou qualquer caractere que você escolher. E ela é muito eficiente e rápida na manipulação desses tipos de arquivos. Ela é muito empregada por causa de sua agilidade em Machine Learning. Então aqui eu inicio importando as bibliotecas. Após importar essas bibliotecas, eu fiz uma limpeza fake de tela, imprimindo 32 linhas em branco. Isso aqui é só para caso eu tenha tinha sobrado algum resíduo de alguma execução anterior, ele não aparecer na execução do meu programa. Em seguida, eu exibo uma mensagem de boas-vindas e apresento as opções para o menu principal. Essas opções são 3 de execuções e uma que é para saída. Vou falar rapidamente sobre essas opções. A primeira delas permite que a gente selecione um único arquivo referenciado pelas potências e criar o seu gráfico. Vou lembrar novamente que essas potências que eu estou citando aqui são exemplos, elas são hipotéticas e, como eu disse, servem apenas para facilitar o desenvolvimento do programinha e da lógica que eu vou empregar. O segundo módulo me permite selecionar 2 das potências e criar o gráfico com elas sobrepostas. Assim eu consigo comparar algumas das informações de uma e de outra. Isso aí também me permite que eu veja algumas anomalias ou mesmo encontrar algum dado procurado comparando 2 gráficos distintos. O próximo módulo faz algo muito parecido com o anterior, porém ele acrescenta um item. Ele efetua a diferença entre os pontos desses gráficos e plota o resultado. Os gráficos originais podem ou não ser plotados, a critério do usuário. Ele é questionado durante a execução se ele quer ou não visualizar os gráficos originais. Por fim, o último módulo que temos, o item 4, é a seleção de saída do sistema, retornando a execução ao prompt de comando do Python. Agora eu vou executar para mostrar como que o programinha está funcionando. Como eu disse anteriormente, eu vou executar a maior parte dos dados simulados. Isso aí serve para agilizar o teste e a demonstração. Mas, por final, eu vou fazer alguns testes com os gráficos mais próximos da realidade para mostrar o comportamento do programa. Bem, agora eu vou executar para mostrar como está o comportamento do sistema. Como eu disse anteriormente, eu vou rodar a maior parte utilizando dados simulados, dados hipotéticos, a fim de agilizar o teste e a demonstração. No final, eu vou mostrar com alguns gráficos mais próximos da realidade para vermos como que fica o comportamento desse programa. No início de tudo, a gente tem um menu de opções com 4 itens. Executando. Aqui. Para garantir que o meu sistema fique rodando enquanto o usuário desejar, eu coloquei um while, ele está aqui em cima. Enquanto o usuário não selecionar a opção 4, que é sair e retornar ao prompt, ele vai ficar executando esse menu. No corpo do programa, eu coloquei alguns testes para verificar se a opção selecionada é uma dessas 4.
Então, se eu digitar qualquer outra coisa diferente desses, meu prompt vai pedir para eu entrar novamente a opção. Aqui, como eu disse, eu sou obrigado a escolher entre 1 e 4. Qualquer outro número ou qualquer outro caractere, ele vai chamar novamente esse menu. Quando eu fiz a primeira vez, eu tinha colocado o teste para verificar essa entrada na própria linha do input. Ou seja, quando a pessoa digita alguma coisa errada, ela fica nessa linha pedindo para entrar novamente. Para o usuário isso é interessante, porque não fica perdendo muito tempo. Mas quando eu estava fazendo os testes, eu percebi que quando você erra ou insiste em digitar alguma coisa errada, muitas vezes ficava repetindo essa mensagem: por favor, entre essa opção, e de repente eu poderia encher a tela, o menu de opções ficar oculto, ficar escondido lá em cima. Daí eu teria que rolar a tela para poder ler as opções, depois rolar lá embaixo de novo e colocar a opção escolhida. Então eu achei melhor fazer o seguinte: quando a pessoa digita algo errado, ele fica em loop mostrando o menu também. Então vou exemplificar aqui. Eu vou colocar X, ele carrega de novo esse menu. 0, ele carrega de novo esse menu. Se eu escrever alguma palavra, computação, ele também carrega o menu. Então só quando eu entrar alguma das opções permitidas que ele vai executar alguma coisa. Eu achei que assim ficava melhor para esse menu inicial. Então, quando a gente escolhe qualquer uma das opções de 1 a 3, o programa vai executar esses módulos. Aqui no menu inicial, eu vou selecionar a opção 1, que me permite escolher um arquivo e imprimir. Novamente, eu queria lembrar que são arquivos hipotéticos, mas os arquivos podem ser criados com os nomes fáceis e relacionados com algum parâmetro a ser estudado. Por exemplo, nós fizemos alguns testes no laboratório, nos quais variávamos a amplitude da potência de entrada de um dado sinal para vermos a resposta do sistema, em amplitude, sensibilidade, a partir de que momento as interferências destruíam o sinal. Num dos exemplos, a gente fez medições de menos 7 dBm até menos 70 dBm, sendo que de menos 7 até menos 20 a variação era de meio e meio. No total a gente tinha mais de 70 pontos e mais de 70 arquivos. Se cada arquivo tiver sua potência no nome e a sintaxe da criação do nome do arquivo seguir um padrão, a gente pode simplesmente escolher o arquivo pelo dado desejado. Nesse meu exemplo, posso usar as potências 1, 2, 3 e 4 dBm. Assim eu não preciso ficar lembrando o nome do arquivo para selecionar qual gráfico eu quero imprimir. Posso apenas usar a potência. Então, se eu escolher a opção 1 do menu inicial, eu chamo a execução do módulo que imprime o gráfico. Ele exibe um pequeno texto explicando o que esse módulo faz e quais as opções temos. Também eu lembro que para sair eu posso executar esse módulo completo e quando estiver no menu inicial eu escolho a opção 4. Eu descrevi novamente quais arquivos estão disponíveis, no caso de 1 a 4, e solicito que o usuário entre a potência desejada. Nesse ponto eu coloco um teste para que a opção escolhida necessariamente esteja entre 1 e 4. Mas isso é fácil de alterar para o que a gente estiver trabalhando na realidade, se forem de 1 a 100, de 1 a 5.000 ou o que for. Os demais valores e os demais caracteres levam o programa a solicitar novamente a entrada de um número. Aqui, diferente do menu principal, nessa entrada de opção eu escolhi que o teste ficasse apenas nessa linha, ao invés de executar todo o módulo de novo. Então se eu colocar alguma opção inválida, qualquer coisa, ele fica só nessa mesma linha. Quando eu escolho um nome válido, no caso eu vou escolher o gráfico 1. Ele vai criar o nome do arquivo, aqui ele chamou de amp1.csv, vai executar a rotina e vai imprimir o gráfico. Esse é o meu gráfico. A importação dos pontos do gráfico se dá através de um banco de dados composto por 3 colunas. A primeira não tem nome, só tem uma numeração com números inteiros a partir do 0. A segunda coluna atribui o nome de posição e a próxima coluna eu chamei de valores. Então essa posição pode ser, por exemplo, uma frequência, uma amplitude, qualquer outro dado. E o valor relativo àquele ponto.
A partir dessa importação, eu separei os dados das duas colunas e criei dois vetores que eu chamei de pos e VLR de valor. Esses serão os dados que eu vou passar para a biblioteca de plotagem para ela criar o gráfico. Criei o título, no qual eu incluo a potência hipotética que eu estou usando, eu atribuo os nomes aos eixos X e Y e solicito a exibição do resultado na tela. No eixo X, eu coloquei o nome de MV, ou seja, milivolt, rotacionado em 90 graus, para ele aparecer alinhado com a linha do gráfico. E no eixo X eu coloquei o nome de Hertz. No eixo Y eu alinhei embaixo, próximo do 00, e no eixo X, o Hertz, eu alinhei à esquerda, para ficar também próximo à origem. Nesse caso, eu escolhi pontos para a linha do gráfico e a cor vermelha. Eu também posso escolher a espessura da linha e um monte de informações. Uma coisa importante é, depois que a gente passa os parâmetros para a biblioteca, a gente tem que pedir para que o Python exiba o gráfico, que é com o comando PLT show. Quando a gente termina de ver, a gente pode, se quiser, salvar o gráfico ou simplesmente fechar para que ele retorne ao menu inicial. Então eu vou mostrar os outros dois gráficos que eu tenho, os outros três gráficos, que são hipoteticamente para 2 dBm. Aqui, daí eu fecho, executo de novo, 3 dBm, novamente, lembrando que é hipotético, fecho e 4 dBm. Esses são os gráficos que eu estou utilizando para estudar o meu sisteminha. Então, ok. O próximo módulo, eu escolho a opção 2 do menu inicial, que nem no outro caso ele vai dar um pequeno texto falando o que esse módulo faz. Também eu tenho um teste aqui para garantir que as potências que eu entrar estão válidas. E o que esse módulo faz? Eu vou pegar parecido com o primeiro, eu vou ler os pontos de um gráfico, depois eu vou ler os pontos de um segundo gráfico e vou plotar os dois sobrepostos na tela. Entre a potência do primeiro gráfico, vou, por exemplo, colocar o gráfico 3 e o gráfico 4. Aqui também eu posso escolher o tipo de linha. Tudo que eu posso fazer no primeiro, eu posso fazer também nesse. Então, vou mostrar só mais uma comparação. Vou mostrar 1 e 2. Encerrando o segundo módulo, agora vamos partir para o terceiro. O menu inicial brevemente comenta que essa opção 3 permite a seleção de dois gráficos e mostrar a diferença entre eles. Como nos outros, eu tenho um menuzinho que explica mais ou menos o que é para fazer. Então eu falo que devem ser fornecidos os dois gráficos e quando escolhidas essas potências, esse módulo vai exibir o nome dos arquivos que eu vou abrir e uma mensagem que o usuário deve optar ou não pela exibição do gráfico original. Ele pode mostrar os dois gráficos que eu vou fazer a diferença e a resposta, ou simplesmente a resposta. Aqui eu também vou fazer um teste para ver se a resposta é só sim ou não. No corpo do programa, eu vou pedir para entrar as duas potências, vou testar a cor que ele quer que imprima os gráficos originais e vou manipular os dados. Como no módulo anterior, eu vou abrir os dois arquivos, só que dessa vez eu vou fazer uma outra função dentro da biblioteca Pandas. Eu vou criar um arquivo merge, que eu vou comparar os dois arquivos primeiros, vou usar uma das colunas como referência. No meu caso, eu estou usando os mesmos números,
eu vou comparar através dessa coluna e vou criar um vetor com... Aqui, através da posição, eu vou comparar pelo valor de posição e vou criar um vetor com os campos do primeiro e do segundo arquivo. Depois eu vou fazer uma operação, criar uma coluna que eu vou chamar de diferença e vou subtrair um do outro. Aí eu vou, da mesma forma que os outros, eu vou criar os dados a serem plotados e passo os parâmetros para a biblioteca de plotagem, coloco os 3 gráficos na tela e chamo a exibição. Então vou mostrar aqui. Então eu pedi para ele mostrar, para ele fazer a diferença do gráfico 3 e 4. Primeiro eu vou pedir para ele mostrar os gráficos originais. Então se eu colocar qualquer coisa diferente de sim ou não, ele vai pedir de novo. Então eu vou dar sim. Ele vai plotar os 2 gráficos e vai fazer a diferença ponto a ponto e vai plotar também. Aqui eu escolhi em deixar cinza e uma linha fina os gráficos originais para não atrapalhar a análise das informações. Se a gente fizer 3 e 4, a nossa resposta dá algo que parece com um V. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer 4 e 3 mostrando a diferença da operação. 4, 3, sim. Então ele vai me mostrar. Bom, aquela hora parecia um V, agora ele parece um A. A novidade que tem aqui também é que eu posso pedir para ele não mostrar. Então 3. Vamos fazer a diferença entre 1 e 4, mas sem exibir os arquivos originais. E aqui ele só plota o meu gráfico da saída, da diferença. Vamos fazer de novo aqueles 3 e 4 sem exibir, apenas para mostrar em relação ao anterior, que dava alguma coisa no formato de V. Agora aqui no menu inicial, se a gente escolher a opção 4, a gente encerra, dá uma mensagem e volta ao prompt de comando.